Boa noite, Ana Tavares. Que bom que você está com a gente, Ana. Seja Diana, muito só bem-vinda, nós Ana. hoje. Só nós três. Seja, seja muito bem-vinda, Ana. Por favor, me conte de onde você é, se você é psicóloga, estudante. Pode passar a ficha completa hoje, que hoje é bem íntimo aqui. Bianca Sala, boa Oi, noite. Você Bianca. também. Seja muito bem-vinda. Aproveite o espaço, espero Pessoal, que esteja muito conversem com a bom. gente. A gente tá aqui num papo só Ó, nós. Ana Tavares é psicóloga, guardando as outras informações, de Fernandópolis, São Paulo. Não conheço Ana, mas São Paulo, né? São Paulo deve ser perto, interior. Bianca E a Sala, Bianca de São São Paulo, capital. Paulo, São Paulo, São Paulo. Perto de São Perto José de do São Rio José. Preto. Quente pra caramba. Tá passando calor aí agora? Eu ia falar a mesma coisa, muito quente aí, né? Agora está frio. Por isso, Olha, o vinho. vocês trabalham em que áreas? Em que área, Ana e Bianca? Vocês trabalham com psicologia clínica mesmo, consultório? Qual que é a abordagem de vocês? O que que vocês fazem? Bianca, trabalho na clínica, abordagem fenomenológico-existencial. Mesma abordagem do Nós no Flávio, né? existencial. Ana Eu sou do Tavares, existencial clínica experiencialista, pertinho. e E a Ana, psicoterapia psicanalista. psicanalítica. Da Chayana, simpatizo muito com a psicanálise. Acho uma abordagem fantástica. Ana, vamos pedir muito seu Fantástica. palpite hoje. Ó, Vocês devem uma sofrer um coisa, dobrado. Bianca e Flávia, deixa eu contar uma história sobre os bastidores aqui da academia. É a primeira vez que a gente recebeu uma sugestão de tema na abordagem fenomenológico-existencial, né? Teve alguém que mandou e-mail pedindo e tal. Aí surgiu isso, né, gente? Acabaram de pedir esse negócio aqui. O que é isso? Que bicho é esse? Fenomenológico existencial, isso existe mesmo? Isso é real? Porque é um nome para quem é de fora que, né, não conhece muito. Acho que é uma coisa de outro mundo. Ana Tavares está no FP8, muito bem, Ana, que legal. Então, realmente, deve estar aí cheia de ideias. Pessoal, antes da gente Ó, o Jonathan. começar, olha, Jonathan, tá travando aqui. Então vamos aos recadinhos especiais sobre travar, sobre tudo isso. Pessoal, hoje é um bate-papo. A gente vai falar sobre os bastidores da vida do psicólogo, sobre aquilo que acontece por detrás dos pacientes, por detrás da clínica, do consultório, sobre essa vida. A gente vai chamar de Divã do Psicólogo. É o primeiro evento que a gente está fazendo nesse sentido. Não é uma aula, por isso que a gente está até nessa introdução aqui um pouco mais longa e tal, porque a ideia é a gente bater papo mesmo, fazer um momento de troca. Claro que a gente vai trazer aqui, né, os conhecimentos, a experiência que a gente já teve, mas a gente quer fazer muito esse momento junto com vocês, né? Dar um pouco de risada, ser um momento mais leve, mas que a gente possa compartilhar tudo isso, tá? Então, a ideia é essa, é para isso que a gente está aqui hoje. Eu sou a Dayana, sou psicóloga também, sou editora da Academia do Psicólogo. Aqui está o Flávio, daqui a pouco eu vou até pedir para ele se apresentar um pouco melhor. E sobre o evento, pessoal, é o seguinte: se travar, se tiver alguma coisa, pode avisar para a gente. Mas normalmente eu vou falar o que acontece, tá? Evitem ficar com muitas abas abertas, porque vídeo, áudio, chat aqui carregando é uma coisinha um pouquinho mais pesada para a internet.
Então, tentem deixar só isso aqui. Se vocês estiverem compartilhando a internet na casa de vocês, com mais alguém, enfim, dê uma olhada se está usando muito a internet, porque aí trava mesmo. Se não for isso, tenta atualizar a página, né? Clica aqui em cima no link, dá um Enter de novo, um F5 para entrar na sala novamente. Normalmente aí já resolve, tá? Normalmente é um problema de internet individual, mas se a gente perceber que é alguma coisa na minha internet ou na internet do Flávio, a gente tenta resolver de outra forma. Estamos combinados? Sim? Sim. Então tá bom. Então tá bom. Obrigada, gente. Jonathan, qualquer coisa, sai da sala, entra de novo, avisa a gente vai dar um jeito. Tá bom? Minha câmera resolveu falhar Bianca, bem agora. bem agora que eu falei, né? Enfim, a Bianca falou, é tão difícil encontrar pessoas nessa abordagem e ela é tão incrível. É verdade, eu acho a abordagem muito legal, Bianca. Flávio, você quer falar um pouco de você? Eu disse que você ia se apresentar. Se você quiser já falar da sua abordagem, por que você acha a fenomenologia tão linda? Acho que é uma boa forma da gente começar. Né? Eu entro um pouquinho na fenomenologia, mas eu não sou tanto dela, tanto que não consigo nem falar direito. Eu sou da experiencial existencialista, que é uma prima mais recente. Mas eu acho que até entra muito nesse assunto de hoje, que a gente vai falar sobre encontrar pacientes fora do setting, porque é uma abordagem que permite um pouquinho mais que isso aconteça de humano para humano e menos como degrauzinho, né? Isso é muito bacana. Muito bom. Pessoal, deixa eu começar a perguntar para vocês que o tema de hoje é a gente encontrar os pacientes fora do setting, né? Para psicanálise, eu sei que isso é um pouco mais difícil, mas não é para ser, né? A gente vai chegar lá ainda. E, na verdade, eu acho que é mais difícil quando a gente está no início da carreira, né? Quando a gente está começando os atendimentos, iniciando da clínica, normalmente essa é uma saia um pouco mais justa. Acho que ela vai ficando um pouco mais folgada conforme a nossa experiência. Não sei se alguém aí já teve alguma experiência. Flávio, você quer começar? E pessoal, que vocês que estão assistindo sintam-se muito à vontade para contar se vocês já passaram por isso alguma vez, como é que foi, o que aconteceu. Flávio, você abre os trabalhos, vamos fazer um brinde aqui e você começa essa história. Vamos começar com um brinde aos nossos pacientes e a nós. E a nossa profissão E as situações maravilhosa. duras que eles colocam a gente. Vamos Com que a começar gente só. se coloca, né? Não, a culpa é sempre dos outros. Isso a gente aprende na faculdade. Eu acho que vamos começar só falando o que é um setting terapêutico, onde que começa o setting, onde que ele termina, porque isso não é uma coisa tão clara, né? Porque eu pensei numa piadinha horrível. Se eu tivesse tomado mais uma taça, eu falava ela sem um disclaimer, mas agora eu vou fazer o disclaimer antes. Ela é horrível, eu sei. O setting não é só o que vem depois do 6 e antes do 8. Mas, enfim. Eu não entendi, desculpa. Tem... Fala mais devagar. Ok, o vinho ainda não bateu. Eles deviam ter avisado que era para assistir tomando vinho. Tá avisado agora. Vinho em casa. A gente cobra do paciente para poder comprar isso. Assim, é que alguns colegas meus comentam da dificuldade que é da porta da sala até o portão. Como que se lida com o paciente nesse trecho? E aí que fica bem claro, como a gente não sabe lidar quando não tem aquele papel bem definido de aqui eu escuto e o outro fala, e aqui somos duas pessoas soltas. A gente tem que construir esse limite um pouco. Concordo, mas o que você acha que faz esse limite? Você acha que esse limite normalmente não é uma coisa muito clara? Porque eu acho que isso começa, pelo menos da experiência que eu tenho, desde o primeiro contato, né? Primeiro contato que o paciente faz quando ele vem para marcar uma sessão, os horários que a gente responde o paciente, né? Quem trabalha com WhatsApp, etc. A forma como a gente fala com ele, que a gente explica como vai funcionar, o contrato, né? Mesmo que seja verbal, que a gente faz com o paciente na primeira sessão. Você acha que
que tem mais coisas que a gente precisa tomar cuidado? Ou é isso? É essa delimitação, assim? Ou o que o paciente quer, o que a gente quer e o que o paciente quer, né? O que a gente quer representar para o paciente? A gente quer ter uma figura mais reservada ou a gente quer pele na pele? A gente quer alguma coisa bem próxima, bem humana? Porque vai do que a gente se sente confortável também. E às vezes a gente se sente super confortável querendo ser brother do paciente e ele não quer, na maior parte das vezes eles não querem um brother, por mais que eles falem que querem. A gente precisa tentar prever isso. Eu tive, contar um pouco da minha experiência, assim, eu tive na faculdade, o meu primeiro estágio na clínica escola foi na abordagem psicanalítica. Na faculdade que eu estudei tinha clínica escola, tinha professores orientadores de diversas abordagens diferentes, tinha psicodrama, tinha psicanálise, tinha fenomenológico existencial, tinha comportamental. Os alunos meio que escolhiam, eram sorteados, né, e decidiam que linha, com que professor eles iam atender. Eu atendi com um professor de orientação psicanalítica e, gente, assim, primeiro contato, né? Primeiro contato na faculdade e ele deixava bem claro que a gente não deveria abraçar e cumprimentar, nada desse tipo, os pacientes. Assim, ele era bem tradicional, bem ortodoxo, psicanalista, então, assim, a gente recebia o paciente, claro, com um sorriso no rosto, acolhendo, bem-vindo, tal, 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 mas assim, sem abraço, sem toque, nada disso. Por quê? Ele dizia que pra gente poderia ser que está tudo ok, mas a gente não sabia como é que o outro, né, como é que o que isso ia significar para o paciente. E aí ele era bem rígido nesse sentido. Eu lembro que nessa época a gente olhava, porque assim, tinha clínica e escola, tinha vários consultórios, né, um do ladinho do outro. E a gente fazendo isso, que eram os orientantes desse professor, um pouco mais ortodoxo, e os nossos colegas abraçando o paciente quando eles chegavam. Oi, tudo bem? Dava um abraço e aí entrava na sala. Então eu acho que isso varia muito também, né? Essa coisa, acho que além do estilo pessoal, que eu acho que a gente vai construindo isso com o tempo, além do estilo pessoal, acho que tem um pouco da própria abordagem. E de Vocês como a viram isso, abordagem vai pessoal? chegar no paciente, né? Isso. Vocês percebem isso? Eu lembro, eu acho que foi a Bianca que disse que trabalha com psicanálise também, ou foi a Ana? Ana Tavares. Ana, é claro que a psicanálise, né, nem todo mundo trabalha desse jeito, mas você percebe ainda que tem uma resistência maior nesse sentido? Como é que vocês veem isso? Hoje eu vejo, assim, né, um cumprimento, até os meus colegas que são psicanalistas também, eles, óbvio, eles cumprimentam, eles não têm esse negócio de não encostar na pessoa, mas é uma coisa um pouco, assim, é bem delimitado, entendeu? O espaço, não é brother, não é nem perto disso, assim. Enquanto tem gente que é brother, né? Que não é nem da língua, mas como do jeito da pessoa. Eu já conheci Isso, psicólogos que iam pro forró com o paciente depois, porque consideravam completamente separadas as coisas. Quem sou eu para julgar? Eu não me como é que sentiria você muito faz, Flávio? confortável. Quando- Eu, não, depende. Assim, eu tenho uma presença online muito visível, né? Então, eles em geral sabem coisas íntimas minhas porque eu postei. Então, às vezes tem um meme que eles me marcam, e isso não está nos livros, né? Ninguém previu como lidar com meme, que é um encontro Uhum. fora do setting também. Em Sim, geral, sim. eu tratar de igual para igual, mas com um pouquinho de legal. Vou ali viver minha vida porque precisamos de algum espaço. Mas é uma Uhum. coisa muito construída, que nem a Ana está falando, né? No começo é mais difícil. Você vai construindo, imagino. Procuro perceber o Ó, paciente. eu acho que isso é um pouco da sensibilidade também. Ó, Bianca, apesar de eu ser da fenomenologia, a minha faculdade era de base muito psicanalítica e tinha bastante disso. Depois que eu fui para fenomenologia e fiquei mais livre, estranhei muito. Pessoal, eu acho que isso tem muito a ver com a abordagem, assim, porque, por exemplo, psicologia biodinâmica. A psicologia biodinâmica, ela trabalha muito com o corpo.
inclusive trabalha com a massagem biodinâmica, né, como uma ferramenta terapêutica mesmo. A gente tem até alguns vídeos, tem 2 vídeos na academia, no canal da Luciana Calazans, que ela inclusive mostra, explica como é que funciona a massagem terapêutica, que é um tabu ainda, eu vejo em geral, na psicologia, porque justamente tem essa coisa, eu vou se o paciente vai, eu respondo de acordo com ele, meio que é ele que dita isso, né? Porque acho difícil não, eu acho que os mais ortodoxos ainda mantêm essa distância de talvez nem encostar, não dar abraço, tudo isso. Mas eu acho que não é o mais comum hoje em dia. Mas apesar de a gente já dar abraço, essa coisa toda, essa coisa de encostar ainda é um tabu, né? Ainda é complicado. Mas a terapia corporal, por exemplo, desconstrói isso, né? Claro que é um toque diferente, né? Não é no sentido de abraçar e tal, mas psicodrama também trabalha um pouco mais com isso, tem essas possibilidades. Vai da sensibilidade do terapeuta, que nem o pessoal tá falando nos comentários, inclusive, obrigado pelos abraços. Eu lembro de uma história do Lacan muito famosa, que é do Gestapo, que tinha um trocadilho com Gestapo e que funcionava em francês também como um gesto carinhoso, alguma coisa assim. E ao invés de ele falar isso para paciente que tinha sofrido nas mãos da Gestapo, ele ia até ela e fazia um gesto carinhoso no rosto dela. E ela conta essa história emocionada. É linda essa história. Então, talvez seja muito mais de sentir o que o paciente precisa, né? Às vezes ele Como é que precisa é da essa gente um pouquinho. história? Conta ela pra A gente, Laura, como é que funcionou? paciente, a paciente do Lacan estava contando uma história, se eu não me engano, sobre os pais dela, ou sobre ela mesma, não lembro, que sofria nas Uhum. mãos da Gestapo. Tá. E em francês, Gestapo e Gestapo, não falo francês, mas significa gesto carinhoso também. Tinha algum trocadilho com Gestapo e gesto carinhoso. E o Lacan, ao invés de Uhum. falar que, veja, você precisa de um gesto carinhoso, ele foi até ela, levantou da cadeira e fez um gesto carinhoso no rosto dela. Uau! Que legal, que legal. E Ele aí a disse gente que a quebra com psicanálise. tudo isso, né? Quebra com todo esse estereótipo. A Ana tá falando, né, que fez terapia com psicoterapeuta corporal, mas não consegui praticar com os meus pacientes. Funciona comigo, mas não consigo reproduzir. É porque eu acho que tem uma formação muito sólida também que precisa ser feita, né? Porque acho que a nossa terapia, ela vai ajudar a gente, com certeza, a destravar muitas coisas, mas acho que, claro, para a gente aplicar com outra pessoa, o buraco é mais embaixo, né? Bem mais embaixo. Gente, eu vou voltar aqui em cima, que tinha um comentário, né? O pessoal tava brincando, você devia ter avisado que era para, né, assistir tomando vinho, etc. E aí, o Francis, ou a Francis, acho que é o Francis, me corrija se eu Francis, estiver meu errado. sócio. O Francis. Seu Francis. sócio está assistindo, ótimo, Francis. Você falou assim: acho difícil quando encontramos um paciente e estamos em um estado alterado da consciência. Flávio, você tem uma história, né? Não sei se Eu foi de tenho uma história propósito minha, que o Francis deixou mas eu isso tenho uma como história gancho. melhor ainda, que é do Francis. Agora que ele se entregou, eu vou contar a história dele. Então conta que a gente vai entrar no tema agora do nosso divã de hoje. Francis, se eu estiver mentindo, você me deixa. Mas até onde eu Deixa eu sei, mentir. ele estava numa festa de aniversário, que foi num karaokê. Ele tinha bebido e começou a cantar Backstreet Boys efusivamente com o público que estava ali. Chegou Normal. num determinado dia da semana, a paciente dele chegou na sessão, pegou o celular e falou: Olha esse vídeo que eu fiz no sábado. Era ele cantando Backstreet Boys. E aí, Francis, confirma. Francis? Qual foi a sensação de receber esse vídeo na sessão? O que você fez? Como é que foi? Compartilha com a gente. Ela estava na minha frente amando muito, tá? Muito bem. Mas como é que é?
Eu tô vendo que, assim, né, sócio do Flávio, enfim, vocês devem ter algumas coisas em comum. Eu sei que, me perdoe, né, mas deve ter uma certa cara de pau envolvida, que tudo bem, vou lá, vou cantar, tudo isso. Não gosto de ouvir o Flávio. Mas não sente em nenhum momento, assim, o desconforto do paciente ter visto, ter filmado, trazer isso para a sessão? Como é que foi? Deixe claro que fora da sessão existe um humano. Muito bem, muito bem. Isso é E só um, libertador. qual dos dois, não sabemos. Isso é libertador. Pois é, porque os limites são estabelecidos. É isso. Muito bom, muito Alguém se bem. identifica? Eu vi a Ana escrevendo. Alguém já passou por alguma situação parecida? Eu não, nunca encontrei um paciente assim. Eu já encontrei, e eu acho que depois da gente falar um pouco disso, a gente pode falar desse outro lado. Eu já encontrei a minha analista na rua, aqui em Balneário Camboriú, e foi estranho. Foi estranho. Essa semana uma amiga minha também contou que ela encontrou, né, não em estado alterado de consciência, no dia normal, caminhando pela rua, o analista dela. Ela parou faz uns meses, assim, a análise dela, encontrou o analista. E eu acho que para o paciente, quando encontra a gente, é muito mais forte. É muito mais forte na condição de paciente do que na condição de terapeuta. Mas eu acho que a gente volta isso para o final, porque eu acho que esse que vai ser o X da questão daqui para frente. Ana Tavares, Por aqui é enquanto. pequena, muito fácil encontrar. Vamos contar histórias, Ah, a gente tem que gente. escutar isso. Quem tá em cidade pequena, conta pra gente como é. Francis, já aconteceu de uma paciente me ligar enquanto eu estava em uma festa com desejo de suicídio. Isso sim foi difícil. Supermercado é point. Verdade, Ana, eu já encontrei minha analista no supermercado também. Encontrava bastante ela. Você E, e, encontra em eu, todos os corredores, é horrível. e eu encontrei, não faz muito tempo, uma paciente numa loja de coisa para festa, sabe? Assim, loja de. Não sei como é que chama isso. Loja que vende Sex shop. balão, brigadeiro. Balão, brigadeiro, outro tipo, quer dizer, outro tipo de festa a princípio. E ela, alguns fogem, outros cumprimentam. Ela passou correndo, assim, bem rapidinho. Bem rapidinho, foi embora, me viu e foi. Às vezes dá vontade da gente fugir também. Eu já fiquei desconfortável com um paciente que eu encontrava na rua e estava indo na mesma direção e na mesma velocidade, aí eu mudei o caminho. Flávio, conta a sua história do CD. Ok, eu já contei essa história num texto, mas eu vou contar de novo aqui, até porque ela tem um desdobramento novo Por que você favor. ainda não sabe. Ai, quero saber, então. Eu estava num lugar aqui em Curitiba que são vários bares, um do lado do outro, todos abertos para a rua. Então, quem está num bar e no outro, todo mundo se encontra. E nesse dia tinha uma promoção de vinho. E como vocês podem ver, vinho é meu fraco. Então eu bebi 12 taças, ou duas, alguma coisa assim. E resolvi apostar uma corrida com quem estava comigo. Não é meu hábito beber muito, mas nesse dia eu tinha bebido a mais. E eu virei para quem estava comigo e falei, gente, vamos apostar uma corrida? E saí correndo. E corri pelo bar. Ninguém apostou a corrida comigo. Eu saí correndo sozinho até a hora em que eu tropecei numa pessoa e caí em cima dela. Ah, pera, esqueci de um detalhe. Logo antes, tinha passado alguém distribuindo CDs do Wesley Safadão. Então eu tava com 6 CDs do Wesley Safadão na mão, correndo violentamente pelos bares, a hora que eu tropecei numa pessoa e caí. Pedi desculpa, mil perdões, juntei meu CD do Wesley Safadão, olhei pra frente e era meu paciente. Foi muito constrangedor. Mas na sessão depois, não foi Gente, tanto. eu não sei se eu consigo imaginar essa situação.
Eu não sei se eu consigo imaginar como é que seria, sabe? Esse encontro. Você esbarrou nele nessa situação. Não, e assim, o lugar, pra quem conhece ali a Rua Itupava, são tipo 2.000 pessoas no mesmo lugar. Eu tropecei no meu paciente. Enfim, na sessão eu fui pedir desculpas. Olha, desculpa pelo constrangimento aquele dia, porque, concluindo a história, eu encontrei com ele, olhei pra cara dele e cumprimentei. Ainda estava bêbado, um pouco menos na hora por causa do susto. Não soube o que fazer e saí correndo de novo. Porque, né? Como que eu posso lidar com aquilo? Eu saí correndo. E eu fui pedir desculpas pra isso para ele na sessão e ele nem tinha reparado, porque ele também estava bêbado. Então, talvez essa seja uma precaução que a gente possa tomar. Esteja bêbado em lugares públicos em que seus pacientes também estejam, porque aí pelo menos gera uma igualdade. Tá. Eu quero entrar com duas questões aqui, porque eu acho que são reflexões importantes da gente ter. Primeira é assim, é muito legal isso que você falou, porque assim, você trouxe, porque obviamente você sentiu esse constrangimento. E aí ele talvez não tenha sentido, né? E aí eu acho que entra uma sensibilidade também muito grande que a gente precisa ter, não só com relação a situações como essa, mas qualquer situação que é isso, assim, até que ponto a gente deixa só o paciente trazer para a sessão aquilo que ele considera importante, e aí se ele não falar, eu também não vou tocar no assunto. E em que momento, por exemplo, uma situação como essa, será que é realmente importante o terapeuta trazer isso, né? E não deixar o paciente também confuso, sem saber falo, não falo. Eu acho que é uma linha bem tênue da gente pensar, sabe? Assim, deixo para ele, porque se para ele não for constrangedor, ele não vai falar. Ou em alguns momentos é importante que eu, como profissional e responsável também por aquele espaço, traga isso para direcionar um pouco mais. Eu acho que talvez uma situação como essa, talvez eu me sentiria com vontade de falar sobre isso. Por mais que o espaço seja do paciente, acho que é importante ter esse cuidado também com a relação. Eu falei porque eu estava incomodado. Se eu não tivesse me Sim. sentido incomodado, eu deixaria ele falar. Se ele não sentisse nada, tudo bem. Mas eu acho que vale nessa penumbra de o que é setting e o que não é setting. Às vezes, se o Aham. assunto fala sobre isso de fora, você pode tratar nesse espaço entre o portão e a sala. Nesse caminho você fala, então, te vi tal lugar você não acha esquisito encontrar? Ou não estava legal aquele dia, né? Alguma coisinha assim que permita que a pessoa, quando entre no setting, sente na poltrona, exista na própria angústia.